O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo vocês de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui da comunidade Nossa Senhora Aparecida, nossa matriz de Helena Maria, nós estamos hoje celebrando o 6º domingo da Páscoa, com a presença aqui do Círio Pascal, que permanece conosco até o dia que recebemos, ou melhor, confirmamos nós na celebração, na festa de Pentecostes, onde é o próprio Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, que nos acompanha na nossa vida do dia a dia, em todos os lugares, em todos os momentos. Estamos realizando tudo de acordo com a vontade de Deus, se nós soubermos realmente aceitar essa presença do Espírito de Deus em nós, e fazemos todas as coisas, e principalmente de acordo com a leitura de hoje do Santo Evangelho, nos orienta de ficarmos e permanecermos unidos à videira, que é o próprio Jesus. É a primeira parte do capítulo 15, que nós lemos semana passada, onde o evangelista João, ele criou essa imagem, essa parábola, esse símbolo,
ou metáfora da videira, onde ele coloca que a videira produz os galhos e produz os frutos, mas os frutos que produz na medida que o galho estiver ligado à videira, que é o próprio Jesus Cristo. E hoje nós temos a continuidade dessa parábola da videira, que já nos falou que aqueles galhos que não produzirem frutos serão cortados e ajuntados e depois queimados, enquanto os galhos que produzirem os frutos, ele purifica, limpa, ou como diz na agricultura, ele poda. Poda não é cortar. Poda na agricultura significa tomar cuidado, cortar os pedaços que atrapalham, para que aquele galho produza os cachos de uva com mais força e melhor. Essa foi a leitura da semana passada e hoje a continuação, falando do fruto. A nossa leitura de hoje, ele termina exatamente com o tema da semana passada. Eu vos designei para irdes e para que produzais fruto, e que o vosso fruto permaneça. O fruto, como nós falamos semana passada, visto pelo exemplo de Jesus Cristo, é aquilo que Jesus fez em toda a sua vida. Por onde ele andou produzindo frutos, as suas obras, os frutos são as obras que ele realizou, ajudando sempre os outros, libertando as pessoas das suas doenças, dos seus pecados, perdoando, sendo misericordioso. Esse é o fruto que fica para sempre como exemplo para a gente poder seguir. Por isso que nós nos mantemos unidos à videira. Nós podemos produzir os mesmos frutos que Jesus produziu, que aqui é chamado o amor. O amor. Este é o meu mandamento, que vocês amem-se uns aos outros como eu vos amei. Aqui vale a pena pensar um pouquinho nos vários tipos de amor que existe. Na nossa língua portuguesa, é uma palavra amor para tudo, mas se nós formos no original grego, na língua grega, nós vamos perceber que tem 3 níveis de amor. O primeiro amor, tudo é de Deus, tudo vem da natureza, tudo vem da criação de Deus. O primeiro amor, que em grego é chamado eros, é o amor que brota da própria natureza, o amor da mãe para o filho, o amor da família, o amor daqueles com quem eu convivo, da vida que eu quero construir. Esse amor todos nós vivemos e todos nós fazemos. O amor aos nossos filhos, os nossos relacionamentos humanos dentro da família. Depois tem o amor ainda a um nível mais alto, isso já aparece, essa palavra já aparece no Evangelho, que é o amor de amizade. Amizade com aqueles que não são da nossa família, mas amigos, outras pessoas que na caminhada nos conhecemos, começamos a conviver. Isso não brota exatamente da natureza, isso brota pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, pelo nosso crescimento, pelo nosso reconhecimento de outros que não são da nossa família. Isso é chamado filia. No Evangelho aparece essa palavra naquele caso de Pedro. Pedro, você me ama? E a resposta lá primeiro é filia, a amizade como amigo que Pedro teve com Jesus e com os outros apóstolos. Com a convivência a gente cria essa amizade, esse amor chamado filia. Mas depois tem o terceiro nível mais alto, isso não vem da natureza. O terceiro nível de amor, que em grego a palavra é chamada ágape. E é esse amor que Jesus Cristo está falando aqui no seu Evangelho. É o amor que recebemos gratuitamente de Deus. Aliás, tudo que somos e tudo que temos, isso é uma constatação.
nós vivemos pela graça de Deus. Mesmo a própria natureza, quem foi que nos deu? Foi Deus. Nós somos inteiramente de Deus. Por isso que não tem sentido a gente ficar se gabando. Eu sou capaz disso, sou capaz daquilo. Porque se eu sou capaz, foi Deus que me deu. E eu zelei para melhorar essa minha capacidade. Por isso a humildade sempre é muito importante para a nossa vida. Em tudo que aprendemos, em tudo que somos capazes de fazer. E fazemos tudo pela graça de Deus. E essa graça de Deus, ela nos atinge para viver esse terceiro nível mais alto de amor, que é uma doação de Deus, que é chamado ágape, aonde então a pessoa ela passa a aceitar todos os outros, exatamente porque somos todos filhos do mesmo Pai e, portanto, somos todos irmãos. E se somos todos irmãos, nós precisamos aprender a conviver como irmãos com todos os seres humanos. A Irmandade Universal, esse é o projeto que Jesus Cristo nos trouxe, só que isso é uma graça. Isso nós recebemos de Deus. Isso não surge da própria natureza. O amor de família, a aproximação de namorados, a aproximação das pessoas, isso brota, é de Deus, porém, isso já é natural, brota da natureza. Agora, você olhar a outra pessoa com quem não tem nada a ver e ver nela a presença de Jesus Cristo e na sua necessidade você ajudar, esse altruísmo, essa é a graça de Deus, esse é o amor. São Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele nos mostra exatamente o sentido desse verdadeiro amor. Quando ele vai dizer, e aqui ele usa a palavra ágape, o amor é paciente, o amor é prestativo, o amor não é invejoso, o amor não se ostenta, o amor não se incha de orgulho. O amor nada faz de inconveniente, que machuca o outro, que atrapalha. Nada faz disso. O amor não procura o seu próprio interesse. Esse de procurar o próprio interesse, isso é o primeiro nível de amor, que está na natureza. Eu faço por meu interesse, por meu gosto, por meu prazer, porque vou faturar. Esse é o primeiro nível e nós precisamos crescer para o segundo nível, onde firmamos a amizade que começa a ter o terceiro passo, a amizade desinteresseira, a amizade de ajudar e estarmos com os outros, porque somos irmãos uns dos outros. Continua Paulo, o amor nada faz de inconveniente, o amor não procura seu próprio interesse, o amor verdadeiro, ágape, não se irrita, o amor não guarda rancor. Por isso que é graça de Deus. É muito difícil pela nossa própria natureza a gente superar o ódio, superar o rancor. Muito difícil por nossa própria força. Por isso que Ele nos doa isso. E por isso precisamos pedir isso. Pedir a Deus nos ajudar a superar esses sentimentos todos negativos que surgem da própria natureza por interesse nosso, para nossa garantia, para nossa segurança. O amor não se alegra com a injustiça. Tem muita gente que quando vê o outro sofrer, fica contente, porque está sendo destruído o outro que considera como alheio, como inimigo. O amor não se alegra com a injustiça, o amor se regozija, fica contente com a verdade. Por isso o amor verdadeiro, que é ágape, o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E esse amor verdadeiro nunca há de passar. Mesmo para além da morte, esse amor permanece. Quem viveu esse tipo de amor, amor doação, amor de aceitar o outro como irmão, filho de Deus, e nas suas necessidades você trabalha para ajudar a crescer, a viver a fraternidade, a criar a solidariedade, ultrapassando o momento também da morte, onde os restos mortais serão depositados, mas o que a pessoa foi, o que ela construiu, o que ela fez, como Jesus,
Tudo que ele fez e construiu e ensinou, o seu exemplo permanece para sempre. Está conosco no nosso coração, está conosco no seu santo evangelho, e que depois transformado esse Jesus no pão eucarístico para nos sustentar na nossa caminhada. Esse é o amor a qual Jesus está se referindo quando fala: este é o meu mandamento, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Para entender melhor essa leitura de hoje, a igreja colocou para nós essa nossa primeira leitura, que foi tirada dos Atos dos Apóstolos, essa primeira leitura, e conta, aliás, a experiência que Pedro teve para ele mostrar e descobrir o amor que Deus já tinha mostrado para ele através do exemplo de Jesus. Porque Jesus já mostrou aos discípulos o amor que ele veio nos trouxe. Esse amor universal, esse amor que começa com a família, vai com a amizade e aí vai com a solidariedade universal, que é o ágape. Pedro já tinha no seu coração esse senso de amor quando ele observava Jesus. Jesus que não faz distinção entre as pessoas, como vai nos dizer aqui a leitura de Pedro. Mas percebam bem, Pedro no capítulo 10, ele está chegando na casa de Cornélio. Cornélio era estrangeiro, não fazia parte do povo considerado como sendo de Deus, que para eles era o povo de Israel. Agora Pedro repara que foi chamado por um centurião. Diz assim no início do capítulo 10, na cidade de Cesareia morava um homem chamado Cornélio, portanto estrangeiro, portanto romano, portanto o que estava lá para defender o Império Romano, oprimindo o povo de Israel. Mas entre essa gente também, diz assim, era um centurião da corte chamada Itálica. E aí a definição de como era Cornélio: era piedoso, e junto com todos os da sua família, pertencia ao grupo dos tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Portanto, Pedro, ele está reparando agora que filhos de Deus não são apenas o seu povo porque nasceram de Abraão. Que filhos de Deus, de verdade, são todos aqueles que fazem o bem. São todos aqueles que criam fraternidade, são todos aqueles que são generosos, ultrapassando a própria família, indo para a amizade e indo para os desconhecidos, amando os desconhecidos, que o Papa, na sua carta que ele escreveu, ele menciona o nível mais alto de amor, é quando uma pessoa trabalha a serviço da vida de pessoas que ela não conhece, nunca se encontrou. Assim como está acontecendo agora. Agora está acontecendo muita gente solidária com tudo que está acontecendo no Sul, no Rio Grande do Sul e uma parte de Santa Catarina, mas principalmente no Rio Grande do Sul. Gente que nós não conhecemos. Mas se nós somos filhos de Deus, quando alguém sofre, a gente sente o sofrimento. Não é da minha família, da natureza, mas é da família de Deus. Isso que Marcos coloca lá no capítulo 3, a nova família de Jesus, que faz com que as pessoas se conheçam e passam a ser solidárias. Mas isso é mais ainda, onde considera a pessoa irmão e irmã, e eu me sinto assim no amor e na necessidade de ser solidário, ajudar, mesmo não conhecendo quem são. Muita gente que tem capacidade de ajudar hoje, estão voltando, estão indo lá no Rio Grande do Sul, oferecendo a sua vida, oferecendo a sua capacidade para salvar vida e ajudar as pessoas. Muita gente de todo canto está abrindo seu coração, e mesmo sem saber a quem está ajudando, sem ser a sua família, mas está colocando lá pelo Pix a sua pequena contribuição de R$20, R$50, R$100, está ajudando. Essa é a irmandade que Jesus Cristo nos propõe viver. A irmandade universal. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
É uma graça de Deus de ter nos dado o seu próprio Filho gratuitamente, não porque nós merecemos. Se for por merecimento, nós é para baixo. Mas como Deus é Pai, é nosso Criador e quer o bem a todos indiscriminadamente, Ele vai dar força às pessoas. E esse é o amor que Pedro fala na sua carta. Pedro, cabeça fechada no seu povo, eu ajudo minha família, eu ajudo porque é meu povo. E Jesus vai mostrar, precisa ajudar a todos. E por isso a declaração que ele coloca aqui, de fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas, pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica justiça. Quem o teme e pratica justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Independente disso, se a pessoa é boa, se a pessoa é justa, se a pessoa tem um coração aberto para os outros, para criar a convivência, a fraternidade, esse é o tema da nossa campanha da fraternidade, que o cartaz ainda está aí, que é chamado a campanha da fraternidade, fraterni como é que é, e... Repete você só. E amizade social. Essa é a amizade que Jesus Cristo propõe, que foi tema do nosso campanha da fraternidade, que foi tema do nosso retiro durante a quaresma, que infelizmente nós tivemos gente até dentro das nossas comunidades que não quiseram viver essa campanha da fraternidade, mas isso é o eixo central do amor. O amor verdadeiro, o ágape, que vem de Deus, ele nos abre para o nosso coração, se estende a todas as pessoas, e mesmo aquelas que nos odeiam, mesmo aquelas que, como Jesus fez na cruz, declarou no Evangelho de Lucas aquela frase: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. Precisam aprender, precisam crescer, precisam se instruir, precisam ser humildes, ouvir a palavra de Deus hoje a partir do Santo Evangelho, a partir do ensinamento e o exemplo de Jesus Cristo, que agora é a única palavra de Deus que tem para nos instruir, nos informar. Por isso que na transfiguração, leitura que nós vimos no segundo domingo da quaresma, a voz que veio do céu dizia: este é meu filho amado. É Deus que ama o filho, e o filho agora que ama todos nós. Por isso permaneçam no meu amor. Mas o que diz mais a voz que veio do céu? Escutem o que Ele diz. Ele que nos trouxe o amor verdadeiro do Pai. Ele que nos mostrou pelos seus frutos, pelo seu exemplo, de aprendermos a amar. A nossa igreja, ela tem essa função. Nós estamos aqui hoje reunidos para a gente se abastecer, para a gente se instruir, para a gente ouvir a palavra de Deus, que é o Evangelho. As outras leituras do Antigo Testamento e do Novo, eles vão nos ajudar a compreender melhor essa palavra de Deus, que segundo Lucas diz, a palavra de Deus agora é Jesus Cristo, o seu projeto. E nesse ápice do nosso tempo pascal, a igreja nos apresenta essa leitura com a essência, a coisa mais importante. Uma outra palavra que aparece na nossa leitura, muito importante do Evangelho, é sobre a questão da alegria. Alegria, veja bem, alegria, você tem a mãe que vê a criança brincar e ela fica tão alegre assim, vendo a criança levantar, caminhar, pular, tudo é grande alegria. Mas tem outro nível de alegria, igualzinho a palavra amor. Tem a alegria quando a comunidade faz coisas boas e a gente se sente bem, se sente alegre. Mas tem uma outra alegria superior que Jesus Cristo nos apresenta, que muitas vezes
somos perseguidos, mas temos convencimento no nosso coração que aquilo que estamos fazendo é para o bem das pessoas, é para o bem da humanidade, e assim sermos de verdade filhos de Deus. É quando nós sentimos a alegria pelo trabalho que a gente foi capaz, com a graça de Deus, de fazer, ao fazer o bem a todos, sem saber para quem. Essa alegria que com certeza, diante da dor que a gente sente por tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas quando percebe ver tanta gente que se oferece pelo trabalho, pelas doações, a gente se sente alegre porque irmãos estão sendo redimidos, irmãos estão sendo ajudados para poder superar esse momento difícil da vida. Eu termino aqui com a reflexão que a igreja nos colocou na segunda leitura de João, que resume tudo. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, o amor ágape, o amor doação, o amor solidário. Esse é Deus que implanta no nosso coração, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E mesmo que nós agimos contrário e fazemos a nossa vontade por nosso interesse e o nosso egoísmo, que é o pecado, Ele continua sendo amor, oferecendo a sua graça, até cair a ficha e a pessoa perceber que precisa crescer e precisa mudar de vida. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus. Quem não ama de verdade, o amor altruísta, o amor ao desconhecido, assim como os 2 discípulos de Emaús que nós vimos outro dia na leitura. Os 2 discípulos de Emaús, entrou Jesus sem eles conhecer, forasteiro, desconhecido, conversou com eles e depois no final ia embora, e eles, não, está tarde, entra. Convida um forasteiro, e era proibido, assim como a leitura nossa hoje, primeira, quando Pedro foi na casa de Cornélio, o estrangeiro, ele foi cobrado depois. Você visitou um estrangeiro, um pecador. Mas os 2 discípulos receberam esse forasteiro, e aí que abriram os seus olhos e reconheceram Jesus ao repartir o pão. Então continua a carta de João: quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é simplesmente amor. Ele quer sempre ajudar. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar os desconhecidos. Jesus, o seu amor aberto para todos. E aí nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. O amor de Jesus, aberto a todos, sem discriminação nenhuma, Ele criou a inveja das autoridades, e é por isso as autoridades religiosas, os sacerdotes no templo, os doutores da lei, e depois o Império Romano através de Pilatos, diz Pilatos, eles entregaram Jesus na minha mão por inveja. E é por isso que Ele está lá na cruz, mas permanece eternamente. Não Ele lá na cruz, mas presente no meio de nós, e principalmente presente nos mais pobres e abandonados. E isso é o significado que nós celebramos dos 5 cravos que estão aqui, que são as 5 chagas, as chagas que estão na vida. A grande chaga nesse momento no nosso Brasil é tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e por isso abra o nosso coração para termos esse amor verdadeiro e sermos solidários. No mínimo, rezar por esses que estão sofrendo, mesmo que nós não conhecemos. Se tivesse um familiar lá nosso, a gente fica preocupado, mas nós temos que ficar preocupados por qualquer pessoa que esteja sofrendo, por qualquer pessoa que esteja perdendo a sua vida, porque se somos filhos de Deus, único e verdadeiro, precisamos aprender a viver como irmãos, na família, na comunidade, abrindo a sociedade toda, como disse a nossa campanha da fraternidade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio